Israel diz que a guerra entrou numa segunda fase e expande a ofensiva militar a todo o território da faixa de Gaza. Presidente da COP obrigado a responder à contradição de dirigir a empresa petrolífera de Abu Dhabi. O debate continua até dia 12. A COP28 está a ser vista como a cimeira da ação. Parece haver esperança para os objetivos do Acordo de Paris sobre o clima. Gita Gopinath alerta para o impacto da guerra na Ucrânia na economia global, mas sublinha que a União Europeia tem argumentos para se impor. A guerra contra o Hamas entrou numa segunda fase, com as forças armadas israelitas a liderarem uma ofensiva terrestre e aérea de grande escala no sul da faixa de Gaza. Os militares justificam a operação com a quebra da trégua humanitária por parte do Hamas, que acusam de não libertar mulheres e crianças, contrariamente ao acordado, e de atacar território israelita durante o cessar-fogo provisório. Em vídeo publicado nas redes sociais, as Forças Armadas de Israel sublinham que a sua guerra é contra o Hamas e não contra a população da faixa de Gaza, que tomam várias medidas para não atingir os civis que são usados como escudos humanos e asseguram que a sua operação militar respeita as leis internacionais. O ministro da Defesa israelita, no entanto, avisou esta segunda-feira que o destino dos militantes do Hamas no sul do território seria pior do que no norte e que não parariam enquanto não eliminassem por completo a organização palestiniana. De acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, já perderam a vida perto de 16 mil pessoas nesta guerra, 70% das quais eram mulheres e crianças. Outrora um ponto de convergência política, o Pacto Ecológico Europeu é agora uma fonte de crispação dentro da União Europeia. O projeto emblemático da Comissão Europeia para um modelo económico menos poluente está sob crescente ataque, de que são exemplos as batalhas para aprovar a Lei da Recuperação da Natureza ou a prorrogação do herbicida glifosato por 10 anos, bem como a rejeição de um regulamento para diminuir o uso de pesticidas. Mas o objetivo da União Europeia para obter neutralidade de emissões poluentes continua a ser 2050. People say too many crises. Don't bother me with too many crises. We have war, we have inflation. I'm afraid I might lose my job. I don't know who will care for me when I'm old because our societies are growing older. And all these issues together, garnered with populistic attacks, using social media, spreading fake news, make a toxic mixture of rejection against the Green Deal. A União Europeia adotou rapidamente variada legislação para promover a energia com base em fontes renováveis e não poluentes, a eficiência energética, novos impostos sobre a importação de produtos feitos em moldes poluentes e uma estratégia para abandonar os motores de combustão nos veículos. Foram também adotadas uma dúzia de leis para cumprir a meta de reduzir as emissões de dióxido de carbono em 55% até 2030, mas o panorama político parece agora menos progressista. Sometimes we have overdone it, or the majority in the parliament have overdone it, not giving people the choice, but making very prescriptive decisions from the European level, which is never a good idea. When we do everything that the Green wants, we will either not achieve our climate targets or we will lose a lot of jobs and competitiveness. And both is not good. We should prioritize, we should not overdo it, and we should take people along. Alguns setores industriais, empresas e a comunidade agrícola consideram que o cumprimento da regulamentação ambiental acarreta um fardo adicional. Apesar destes ventos contrários, a Comissão Europeia diz que pretende manter o rumo. We truly need to do two things. One is continue with our ambition, because it is the reality and climate change is at everyone's doorstep. Having said that, we need to bridge that with making sure there is a perspective for our citizens, there is a perspective for our companies, and do more to make sure, that companies can continue to strive, that people do see a bright future, even if circumstances might change. A proteção do clima é mais do que apenas uma questão ambiental, tem grande impacto na posição geopolítica da União Europeia, face à corrida industrial pelas tecnologias mais ecológicas por parte de potências tais como a China e os Estados Unidos. O próximo desafio para a União Europeia será negociar as metas ambientais intercalares para 2040.
Travar o consumo de combustíveis fósseis é um dos objetivos da COP28, mas o presidente da Conferência da ONU é também o dirigente da Companhia Petrolífera Estatal de Abu Dhabi. O sultão Al-Jaber tem passado parte do seu tempo a defender-se desta incoerência. Science has guided my life. This is a fact. The science says that we must get to net zero emissions by 2050, and we must reduce emissions by 43% by 2030, and that is to reduce 22 gigatons, the one I just referred to, in order for us to be able to keep 1.5 within reach. Palavras que não convencem o antigo vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, que não poupou nas críticas. The oil and gas industry made a mistake in overreaching and naming the CEO of one of the largest and one of the dirtiest, by many measures, oil companies in the world as the president of the COP. O dia ficou também marcado pelo compromisso entre a ucraniana DTEK e a dinamarquesa Vestas para a expansão do parque eólico de Mykolaiv, a poucos quilómetros da linha da frente. They walk in armors and they see missiles flying above their heads. And this is conditions under which we build the first phase. That's why we are proud of this achievement. As discussões prosseguem no Dubai até ao dia 12. Um dos pontos mais quentes é a questão do financiamento do Fundo de Perdas e Danos da Mudança Climática. A Cimeira das Nações Unidas para o Clima a decorrer nos Emirados Árabes Unidos tem um objetivo muito claro: recolocar o planeta no trilho das metas traçadas há 8 anos pelo Acordo de Paris. They're calling this the COP of action, where we need to get down to the dirty business of cleaning up our addiction to fossil fuels. And we have seen a move in that direction with this new goal of tripling renewable capacity by 2030, which expert analysts tell me will make a big difference. But what about sectors that you hardly ever hear about? Cement production. That represents 8% of greenhouse gas emissions. At the moment, you can't make cement without producing CO2. But I met a Swedish company who say they have found the solution. And we've been able to do this by, first of all, replacing virgin limestone as the main ingredient. Virgin limestone being responsible for about 60% of the CO2 emissions in cement production. The remaining 40% is being eliminated by our unique chemistry, allowing us to have a much more energy efficient process where we electrify the production. Thus, going from 850 kilos of CO2 emissions per ton to close to zero. Well, that cement can be used in new buildings once they can manage to ramp up production. But what about the old buildings that many of us live in and work in Europe? Can they be turned into carbon neutral buildings? Well, according to a Belgian expert I spoke to earlier, yes, they can. It will depend on the context, of course, and you see that it's very easy to build a positive energy building right now. So the technology is there, but it's about renovating the existing built environment. And there I do see possibilities on the short run to look for this large-scale electrification, integration of renewables, but also increasing energy efficiency. As possibilidades existem, por isso, cortar nas emissões poluentes é possível. So that renewables pledge is giving some momentum to the hope that we can innovate and renovate our way into reducing our emissions, finally, by 2030. Jeremy Wilkes at COP28 for Euronews. Os venezuelanos disseram sim em referendo às intenções do governo de Nicolás Maduro de anexar Essequibo, região que representa 70% do território da Guiana, reclamada pela Venezuela. Desde 1986 que a questão está a ser mediada pela ONU, mas a contenda subiu de tom em 2015, quando foram descobertas importantes reservas de crude. Essequibo é administrado pela Guiana com base num documento que estabelece limites territoriais, assinado em Paris em 1899, que a Venezuela rejeita. Gita Gopinath é uma das economistas mais influentes da atualidade. A diretora adjunta do Fundo Monetário Internacional foi distinguida com o prémio Bernard Arms este ano e, em conversa com a Euronews, explicou por que a guerra na Ucrânia preocupa o mundo da economia. If countries, say, decouple into two blocks, and there's literally no trade taking place between those two blocks, we've modeled what the effect of that would be, and that would reduce global GDP, global income, global output
by around 7%. That is a very large number. It's like losing the economies of Japan and Germany. Uma economia dividida seria má para todos, sem exceção, mas nem todos seriam atingidos da mesma forma. A União Europeia, em particular, tem bastante a perder. If I think of the European Union, it is quite vulnerable to these fragmentation risks because it is very open in terms of trade. It's actually more open than even China. It's more open than the US too. Para Gita Gopinath, no entanto, Bruxelas tem tudo o que necessita para sobreviver e tornar-se mais forte, caso a economia siga o caminho da divisão em blocos estanques. The benefits of having deeper single market is that would bring along more capital for the EU to invest in very important transitions that the European Union is going through, including the green transition, including digitalization. That requires a lot of investment. So if you have the capital markets union, you have the banking union, that will release the capital that's needed to be able to have a lot more increase in productivity to make these green transition happen, and that's good for everybody. Thank you. Thank you so much. O preço da onça de ouro atingiu esta segunda-feira de manhã o valor recorde de 2.111 dólares, cerca de 1.943 euros. A situação geopolítica no mundo, a queda do dólar americano e a expectativa de que a Reserva Federal norte-americana corte as taxas de juros no próximo ano estão a impulsionar a procura do metal precioso, considerado valor seguro. De acordo com o Conselho Mundial do Ouro, 1/4 dos bancos centrais pretende aumentar as reservas de ouro em 2024.